Olá, muito boa noite a todos nossos amigos e amigas que já estão aqui com a gente no nosso podcast do jornalismo da Unicecal. Eu sou o João Maciel e nesta segunda-feira está aqui ao meu lado, juntamente comigo, a Letícia Antunes, a nossa convidada, a Camila Bittencourt, que vamos hoje estar aqui falando um pouquinho a respeito dos mitos, das verdades acerca do chás e infusões com a Camila Bittencourt, que é especialista em chá. Muito boa noite, Camila. Boa noite, João. Boa noite, Letícia. Eu fico muito feliz pelo convite e de poder estar aqui falando um pouquinho sobre os chás e as infusões. Boa noite, Letícia. Boa noite, João. Boa noite a todos que nos acompanham. E você que vai começar o bate-papo hoje, perguntando? Se quiser também pode. Então, bora lá, João. Então comece. Então, né, vamos já começar a falar a respeito de quais tipos de chá, Camila, que você trabalha, né? Então, João, eu ainda estou começando o meu negócio, né, como a gente vai entender um pouquinho mais aqui hoje, mas a ideia é de comercializar os chás especiais, que eu também vou falar um pouquinho sobre o que são os chás especiais, e inicialmente um blend autoral, né, que é uma mistura de algumas plantas que ainda não tenho definido qual será esse blend, né, mas dentro da formação que eu estou fazendo, isso vai ser definido e aí eu vou começar a comercializar também esse blend. E me diz uma coisa, a respeito, assim, vamos falar a respeito da redução do estresse, né? Todo mundo fala que o chá de camomila, ele é conhecido pelas suas propriedades calmantes, que podem ajudar a reduzir bastante esse nível de estresse e ansiedade. É mito ou é verdade? É verdade, assim, vários chás têm propriedades calmantes, né? O chá de camomila é um deles. Dentro dos chás especiais, que é o que eu vou comercializar, né, a gente tem diversas famílias de chás, né, são 6 famílias de chás. E os chás especiais, eles têm uma substância que é chamada de L-teanina, que ela tem esse efeito calmante também, né, ela atua reduzindo o estresse físico, o estresse mental, e ela pode auxiliar no tratamento de uma ansiedade. E Camila, como que é iniciar um novo negócio, né? Quais são esses desafios do novo negócio? Então, é bastante desafiador mesmo, né? Eu considero assim que para quem não tem nenhum tipo de experiência dentro dessa questão do empreendedorismo, eu acho que é especialmente mais desafiador, né? Então, às vezes a pessoa tem alguma formação de graduação na área de administração, economia, contábeis, enfim, que em algum momento desse caminho pode facilitar, né, o desenvolvimento do negócio, ou então mesmo uma outra experiência, não necessariamente educação formal, né, uma experiência de emprego, às vezes com vendas, gestão de projetos, né, consegue ter uma visão um pouco mais ampliada de pelo menos como pode ser, né, esse caminho de empreender. Eu não tinha nenhuma experiência com isso, né, eu sou da área acadêmica, vim da área acadêmica, então atuei bastante tempo com pesquisa, com docência, né, então para eu conseguir fazer essa transição de visão mesmo, né? Às vezes coisas que eu utilizava na pesquisa eu consigo utilizar no desenvolvimento de um plano de negócio, por exemplo, né? Mas para eu conseguir fazer esse entendimento de que às vezes coisas tão diferentes podem se assemelhar em alguns pontos, né? E fazer essa transferência de conhecimento, às vezes é um pouco complexo ainda, sabe? É um caminho cheio de desafios, assim. E Camila, até aproveitando, né, o que te motivou a fazer essa transição, né, de área de atuação? Uhum. Foram vários motivos, né, não teve um motivo específico, assim, eu sempre me interessei por essa parte mais natural, assim, né, tanto que eu trabalhava na área de geografia, né, então sempre me interessei por questões, assim, mais naturais. E aí, durante a pandemia, né, eu já estava com muita curiosidade sobre esse universo dos chás, né, e aí eu comecei a procurar cursos, assistir várias lives, como todo mundo, né? Assistiu várias lives sobre várias coisas. E aí eu fui entendendo um pouco mais sobre essa questão dos chás. E me diz uma coisa, assim, uma dúvida que eu tenho. Em relação ao aumento de energia. Tem, né, bastante, como você falou, você vê
no YouTube, se especializou, né? Acabou entrando nesse ramo e tem chás que contém cafeína. Sim. Tem chás que contém. E é verdade que ele pode aumentar e melhorar o desenvolvimento físico e mental? Existe mesmo isso, né? Com essa experiência que agora você vem adquirindo nesse ramo que você está entrando agora? Sim, os chás especiais, que eu estou falando aqui o tempo todo, né, de chás especiais, são os chás que eles são provenientes da planta que leva o nome científico de Camellia sinensis, né? E aí, a partir dessa planta, a gente tem as 6 famílias de chás. Então, todas essas 6 famílias de chás, eles têm a cafeína, né, assim como o café, só que no chá leva o nome de teína. E a diferença é exatamente a mesma substância, né? Mas a diferença do efeito dela no nosso corpo com relação à do café é que a teína ela é absorvida de uma forma mais lenta. É por conta dos polifenóis que existem na composição do chá também, juntamente com a substância, com a L-teanina, que eu comentei antes, né? No nosso corpo ele tem essa absorção mais lenta. Isso evita aquela sensação que a gente tem com o café, de um pico de energia seguido de uma letargia, né? Então, a absorção, por ser mais lenta, ela mantém mais esse foco, essa energia por um período mais longo do que tomando um café, por exemplo. Então, pode-se considerar, então, que os chás que contêm a cafeína, eles podem, né, ter esse aumento de energia? Tem sim. Aí, claro, cada família de chá tem uma composição diferente de teína, né? Então, uma quantidade diferente, entendi. né? Então, assim, o chá preto, ele vai ter mais teína, o chá branco... Uma maior concentração, isso, você disse. Exatamente, isso. Assim, isso, é claro, também é influenciado por diversos outros fatores, né? Então, às vezes, ali, o terroir, que a gente chama, que é onde foi plantado, o tipo de solo, regime de chuvas, enfim, diversos outros fatores vão interferir na quantidade de teína em cada família de chá. Então não é tão simples, né? É bem complexo. Exatamente. Não é um simples chá, Não. né? Tem todo um contexto por trás disso, então, né? Isso. E Camila, por exemplo, assim, né, que nem meu avô, né, meu Sim. avô paterno, ele tem quase 80 anos, né? Uhum. Ele não toma remédio de farmácia, assim, de jeito nenhum. Não vai nem no médico. Não vai, não adianta, pode brigar, pode espelhar, né? Ele não vai, né? Ele se cura ali sozinho mesmo, sabe? Com chás. Com chás, ele planta, ele sabe? Ele tem um quintal bem grande, assim, né? E sempre morou em sítio, em chácara, já foi pra lá e pra cá, mas sempre assim, né? Então, assim, o que motiva realmente as pessoas a procurar o chás? Qual que é a maior causa, assim, que leva elas a ir pro chás? Tá. É muito comum isso que você falou, né? Então, assim, a grande maioria das pessoas, quando fala e quando procura um chá, é com essa intenção terapêutica, né? De tomar algum chá que ajude, que possa auxiliar ali no bem-estar de alguma coisa que a pessoa não está se sentindo muito bem, né? Então, é muito comum isso. Durante a pandemia de Covid-19, foi um período ali que as pessoas começaram a procurar muitos produtos naturais e que o mercado de chás cresceu bastante, né? A minha ideia com esse negócio de chás não é trazer o chá como uma utilização terapêutica, né? Além de não ser o meu objetivo, eu também não tenho essa competência, né? Então, assim, para fazer uma utilização, uma indicação terapêutica do chá, é preciso ter uma especialização em fitoterapia, né? Que aí a pessoa vai ter ali, saber dizer qual planta utilizar, a forma de utilizar, né? A quantidade adequada, o tempo adequado para utilizar aquele chá de uma maneira terapêutica. É preciso ter bastante cuidado, porque às vezes as pessoas pensam assim, não, é natural, então eu vou tomar, né? Eu vou tomar o tempo que for preciso aqui, mas assim, as plantas, elas também têm esse poder de causar algum tipo de mal, né? Alguma intoxicação, enfim. Então, é preciso ter bastante cuidado, assim, né? Por isso a minha intenção agora, pelo menos, né, porque no curso que eu estou fazendo de especialista em chá, ele tem um módulo de fitoterapia, então, de repente, se mais para frente eu quiser trazer isso, eu também posso, né, mas agora não é o momento, e eu também estou cursando nutrição, então, futuramente, se eu precisar, se eu quiser fazer uma especialização na área de fitoterapia, eu também tenho essa possibilidade, né, mas agora é mais a questão do chá como um alimento mesmo, né, como uma alternativa a qualquer outra bebida, ao café, ao chá, enfim.
Era exatamente sobre essa pergunta que eu ia fazer, era sobre isso que eu ia até falar pra você agora, né? Que o João falou que muitas pessoas procuram, de fato, né, tomar chás pra... Que nem era a pergunta realmente que eu ia fazer, que era, o João acabou fazendo também, que era em relação a isso, né? Que se o chá pode ajudar a reduzir esses problemas, se, como tipo inchaço, cólica, náusea, né? Se a utilização do chá, ela pode vir trazer esses benefícios. E como você disse, né, que pra indicar hoje para alguém, tem que ter uma especialização, tem que ter propriedade sobre o assunto, e pelo que eu percebi, o teu negócio ele não é muito voltado para isso. É como se o chá fosse uma opção para você ter a mais ali durante o teu dia a dia, né? Isso, é isso mesmo. Por exemplo, assim, né, claro que vários tipos de chás, inclusive os chás especiais, eles têm propriedades que podem auxiliar em tudo isso, né? A questão da... esqueci a palavra que você usou ali, de efeitos no sistema digestivo, por exemplo. Náusea, cólica. Tem gente que procura essas alternativas, né? Pra não precisar tomar medicamento. Pra não precisar tomar remédio, isso, exatamente. Então, assim, os chás especiais, eles têm a substância que é chamada de tanino, né? Que ele tem esse efeito, esse gosto amargo, esse efeito astringente que a gente sente na boca, né? São os taninos, e eles ajudam nessa parte digestiva, né? Mas, como eu falei, a intenção não é indicar como uma forma terapêutica, né? E sim trazer esse consumo aí como uma alternativa a qualquer outra bebida. E é importante falar também essa questão dos taninos, né? Como eu falei, a questão do amargor. Tem muita gente que já, quando fala de chá, principalmente chá verde, né? Já pensa assim, não, é ruim, é amargo. Mas assim, como eu falei... Você tem um preconceito em relação a isso, né? Mas como eu falei das diferentes famílias de chá, cada uma delas tem uma forma de processamento diferente, então por isso o modo de preparo também é diferente. Então, assim, o tempo que vai ficar na água, aquela folha seca, a temperatura da água, tudo isso é extremamente importante para se ter uma experiência saborosa, né? Claro que ali o saboroso é diferente para cada um, né? Às vezes o amargo pode ser interessante para você e não ser interessante para ele, né? Mas mesmo dentro do sabor amargo ali, é preciso extrair um perfil de sabor que seja adequado, né? E por isso os fatores de temperatura, de água e tempo, eles são bastante importantes. Então tem todo um processo realmente, né? Não é tão simples assim. Não, o pessoal às vezes de casa pensa que é só um chá, é só fazer o chá, não sabe o que tem por trás disso, né? Existe uma especialização que até pra mim é uma novidade, porque eu sou meio leiga no assunto, e eu fiquei até impressionada, não imaginava que nem você falou, o preparo da folha, tudo, que pode trazer um resultado diferente, né? Isso, tem toda um mercado, né, desses chás, tanto dos chás normais quanto os chás especiais, né, que ele tem crescido cada vez mais, né, e cada vez mais pessoas têm se interessado e buscado conhecer. E hoje, o que mais o pessoal te procura, assim? Qual que é o chá que o pessoal sempre vem atrás de você, assim? Então, como eu ainda... como eu ainda não tô comercializando, assim, geralmente vem por curiosidade, assim, sabe? Tipo assim, que geralmente tem aquela lembrança de uma avó, uma tia, um tio, enfim, que sempre recomendava, né? Um chá para dor de barriga, um chá para... isso que eu te falei, da cólica, da náusea, tudo, né? Então, assim, às vezes vem por essa curiosidade, né? E aí, quando vê que tem todo um outro universo, né? Por trás dos chás também. Também, né, João? Então, aí as pessoas acabam, acho que também se encantando com isso, né? De, nossa, que diferente, eu não esperava, não sabia. Entendi. E olha, Camila, falando, né, em curiosidade, tem aqui a pergunta do André, que está aqui nos assistindo. Ele pergunta, né? Existe realmente algum chá milagroso para auxiliar no emagrecimento? Acho que é a pergunta que todo mundo quer saber, né? É verdade. Pergunta que todo mundo quer saber. Não, gente, não existe um chá milagroso. Como eu falei, vários chás podem auxiliar nesse processo, né? Mas não existe um chá que a gente pode dizer assim, olha, se você tomar ele, você vai emagrecer, né? Não tem nenhum chá que é a solução para os problemas. Tem bastante pessoas que acreditam que exista, né? Tem bastante pessoa que acredita. Assim toma, né? Também compra em produto natural, tudo consome, achando que vai ter algum resultado, né? Não, assim, sozinho nada traz resultado, né? Você pode tomar, sei lá, 5 litros de chá por dia, se você continuar, se você quer emagrecer, né? E você continuar com os mesmos hábitos,
os 5 litros de chá não vão fazer nada, Não né? vai fazer diferença. É muito interessante. Quando o João convidou, né, você pra mim pro podcast, eu falei, João do céu, é um assunto assim que é difícil da gente achar alguém que é especialista nisso. Sim, aham. É muito difícil. Como eu disse, eu não tinha uma noção, assim, que existia esse universo tão grande a respeito do mundo dos chás, das infusões, Existe muito em cidades maiores, né? Por exemplo, Curitiba, Florianópolis, São Paulo. São cidades, assim, que esse universo dos chás para o consumo como alimento, assim, eles já estão muito mais ampliado, né? Aqui em Ponta Grossa ainda não tem tanto, né? A gente tem uma franquia de chás que fica ali no shopping, né? Que é a Moncloa, então acho, assim, que é a principal, assim. Mas de comércios menores, assim, que tem esse foco em chás, eu não sei, né? Pode ser que exista aqui em Ponta Grossa, mas assim, eu sei de algumas marcas que às vezes nem são daqui, mas tem um ponto ou outro que comercializa, né? Mas é tudo muito novo ainda. Tipo, algo específico, você diria que hoje é só no Paládio que você vai encontrar? Eu acho que sim. Não consigo, pelo menos, lembrar agora, assim, de algum outro local, assim, específico, né? De chás, eu acho que não tem. Aqui em Ponta Grossa. E com certeza todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, até mesmo nós que estamos aqui sempre, uma vez pelo menos na vida já, né, utilizamos o chá, né? Algum tipo de chá, né, já realmente tomamos, né? Seja o do hortelã, né, que é o mais popular, né? E entre outros, né? Mas, né, eu gostaria de saber qual que é a diferença, Camila, da infusão, né? Que tem também a infusão, né? Com o chá, qual que é a diferença? Tá, então eu vou explicar, mas eu já vou deixar claro aqui que essa nomenclatura é utilizada mais por profissionais do chá, né? Então, assim, a gente chama de chá o que é proveniente da planta Camellia sinensis. Então, a partir dessa planta, a gente consegue obter 6 famílias de chá, que é o chá branco, o chá amarelo, o chá oolong, o chá preto, o chá escuro, e eu esqueci de um. Qual que eu pulei? Branco, amarelo, oolong, verde, preto e escuro. São essas 6 famílias. Então, a gente considera isso chá. Infusão é todo o resto que a gente sempre chamou de chá. Então, a camomila, hortelã, capim-limão, isso é infusão, tá? Mas, assim, isso como eu falei, é utilizado mais dentro dos profissionais de chá. Por quê? Porque em outros países, né, outros continentes, né, Europa, Ásia, que são grandes produtores e consumidores de chá, eles só chamam de chá o que tem origem da Camellia sinensis, né? Então, assim, como muitos chás são importados, esses chás especiais, então a gente precisa dessa diferenciação da nomenclatura. Mas no Brasil, a Anvisa, que é o órgão que regulamenta o comércio dos chás, eles não fazem essa distinção, né? Então, para eles, se vem da Camellia sinensis ou se vem de qualquer outra planta, é chamado de chá. Então, assim, não precisa corrigir ninguém, pode continuar falando chá, que a gente entende, é isso mesmo. É mais para dentro desse universo mais profissional que a gente usa essa... É um termo mais técnico. Isso. É um termo mais técnico, então. Aí a gente faz essa diferenciação, assim, um pouco mais básica de chamar o que vem da Camellia sinensis de chá especial, né? Para diferenciar dos outros, da camomila, do hortelã. Então, o que é da Camellia sinensis são os chás especiais. Até fazer uma pergunta que veio assim, veio do nada, assim. Veio assim, né? Deu um estralo sobre os animais. Né? Que, por exemplo, assim, você já viu aquela história que tem um cachorro, né? Se ele tá com alguma dor, ele vai lá e acha uma plantinha e come, né? Então, até os animais já têm assim, esse sentido, né? Eles podem, se você tem um cachorro lá, pode também dar o chá, pode normal, tudo? Pode, assim, eu não sei te dizer... Tem até os veterinários que recomendam. Então, era isso que eu ia falar. Eu não sei te dizer especificamente se, por exemplo, um veterinário com uma especialização em fitoterapia, ele vai poder fazer a mesma recomendação para cachorros, porque, enfim, embora o funcionamento ali do organismo seja semelhante, é diferente, né? Mas pode ser que exista, né? Talvez eles já tenham um pouco desse instinto aí e tal, mas... Não sei te dizer especificamente, né? Mas pode ser que funcione também. Legal. Interessante. Deixa eu ver uma última pergunta que eu tinha aqui. Em relação aos antioxidantes,
Sim. né? Então, assim, muitos tipos de chá contêm o oxidante, Sim. né? Alguns exista essa propriedade. E alguns especialistas falam que ajuda a combater alguns radicais livres do corpo, né? Sim. Que seria em relação a câncer cardíaco, doença, diabetes. Então, em alguns chás específicos, existe esse antioxidante? Sim, nos chás da Camellia sinensis, todos eles possuem os antioxidantes. Aí, assim como a teína, né, e outras substâncias, varia a quantidade conforme a região que foi cultivado, o tipo de processamento, né? Mas todos eles possuem antioxidantes que podem auxiliar em todas essas questões, né? Só reforçando de novo que não é o objetivo a indicação, né? Mas que ele sim pode auxiliar em todas essas questões trazidas aí, né? Tanto de foco, concentração, quanto de diabetes, pressão arterial, colesterol, né? Eles podem auxiliar, mas claro que um tratamento com chás, né, só com indicação de profissional da área de saúde habilitado para isso. Entendi. E Camila, gostaria de passar agora um minutinho para você falar a respeito do teu Instagram, né? Tá. Do teu negócio que você está iniciando sobre o chás, né? É, Já pro gerou pessoal muitas dúvidas, porque- muitas, né? Para que mais pessoas também possam estar conhecendo mais do seu trabalho. Tá. Porque legal. não, como eu falei, é muito novo, né? Muito novo. Eu acho que pra quem tá acompanhando a gente também, é algo assim que, como você disse, em Ponta Grossa hoje não tenha, né? Então, se você fale um pouco do seu trabalho, né? Faz a propaganda do Instagram aí pro pessoal te seguir. Tá bom. Bom, então eu tenho essa especialização, né, em chás. Eu fiz o nível 1 de especialista em chás. Ainda estou na formação de Tea Blender, que é para eu aprender a fazer essas misturas, né, de chás. E tenho mais 2 cursos aí de especialista nível 2, nível 3 para fazer durante esse ano. Aí eu criei a página do Instagram, tem pouco tempo, né? Então tem pouca coisa lá ainda, pouca informação, mas a intenção é alimentar cada dia mais aquela página com informações, até mesmo disponibilizar artigos científicos sobre chás, né? Os chás especiais, o chá verde e o chá preto, eles têm uma maior quantidade de estudos, né? Então, assim, disponibilizar para quem tiver mais interesse em conhecer um pouco mais, né? Então, o meu Instagram, ele é @tecerchás, se pronuncia assim, mas se escreve com S, né? Então, é uma licença poética aí, mas é TESER chás, né? Tecerchás. Então, quem quiser acompanhar, né, saber um pouquinho mais sobre esse mundo dos chás, me sigam lá. E também quero contar que eu tenho aí como projeto para desenvolver dentro dos chás também um podcast, né, que inicialmente algo, pensando assim, algo mais... um monólogo, né, algo mais informativo, mas já assim, conforme as coisas forem caminhando, de trazer também pessoas para conversar um pouco mais sobre chás, né, para divulgar um pouco mais esse universo. Muito legal, né, Camila? Nós já gostaríamos de agradecer a sua presença aqui, né? E assim nós vamos ficando por aqui no nosso podcast da Unicecal.